Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui à nossa série Sprint Final para o OAB 42, primeira fase da OAB 42. Nossa série de dicas, 24 dicas em vídeos curtos, certo? Iremos entrar agora aqui na nossa 15ª dica, já caminhando aqui da metade para a reta final. Hoje a gente vai falar, gente, especificamente no contexto da disciplina de ética, que é uma disciplina importantíssima, pensando de forma estratégica para a OAB, diante do seu número de questões. Então em ética nós temos 8 questões. A gente vai falar de um tópico específico que é justamente dissecar o artigo 5º do Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94. Nós vamos dissecar o artigo 5º como uma dica aqui e faremos uma questão ao final, certo? Então vamos aqui no Estatuto da OAB, que como eu disse para vocês, é aqui a Lei 8.906 de 94. Quando nós vamos ao artigo 5º, especificamente ele vai falar aqui da necessidade de procuração para que o advogado possa representar alguma parte em juízo, ou até que extrajudicialmente. Então, o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato, certo? Então, ou seja, fazendo prova da procuração, do contrato de mandato. Então, você só pode atuar em nome de determinada pessoa, enquanto advogado, fazendo prova do mandato, da procuração. A questão é, essa é a regra geral, mas em determinados contextos o advogado pode, ainda que sem procuração, atuar em nome do seu cliente, do seu assistido? Sim. É o que nos traz o parágrafo 1º, que ele traz justamente o seguinte, ó: o advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração. Então, por exemplo, para evitar a preclusão, o CPC traz essa mesma previsão, artigo 103 e 104 do CPC. Para evitar preclusão, para evitar prescrição, decadência ou alguma outra questão urgente, pode atuar sem procuração? Pode, sem problema algum, mas tem que apresentá-la nos 15 dias posteriores, prorrogável por igual período. Então, nos 15 dias posteriores, tem que apresentar essa procuração, sob pena de o ato praticado tornar-se ineficaz, certo? Além disso, além dessa regra geral, então, primeiro, necessidade de procuração. Em situações específicas, posso atuar sem procuração, desde que eu junte um instrumento procuratório em até 15 dias, prorrogável por igual período. E os poderes da procuração? Quando a gente fixa numa procuração, que é para você atuar no foro em geral, seja extrajudicial, seja judicial, aquela procuração ela te dá poderes gerais. Então, poderes para que você possa atuar no processo como um todo, para que você possa resolver o processo, dar andamento ao processo. Então, você vai ter todos esses poderes gerais. Então, aqui, ó, a procuração para o foro em geral vai habilitar o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais, certo? Então, existem alguns poderes que, se não previstos expressamente, especificamente, na procuração, não podem ser exercidos. E isso está lá no artigo 105 do CPC. Por exemplo, receber citação, dar quitação, assinar declaração de hipossuficiência, transigir, fazer acordo. Esses poderes só se tiverem expressos de forma específica, expressamente transcritos no instrumento procuratório. Ok? O parágrafo 3º, gente, ele vai trazer qual situação? É o seguinte: a possibilidade de o advogado renunciar ao instrumento procuratório. E aqui vocês, já trazendo aqui como forma de dica também, vocês não podem confundir. Quem renuncia, pensando no contexto da advocacia, o advogado tem a procuração, certo? Então a procuração é assinada pela parte, outorgando poderes. Quando o advogado abre mão daquilo, existe uma renúncia. Então, ó, eu estou renunciando, abrindo mão dos poderes que me foram transferidos por você, pela parte. Quando a parte extingue aquela procuração, ou seja, ó, esses poderes que eu transferi para você, você não pode mais exercer, você não tem mais, isso é uma revogação. Então existe uma diferença técnica entre renúncia e revogação. Renúncia é o próprio advogado que abre mão daquela procuração. Revogação é a parte que outorgou os poderes que está revogando aqueles poderes, certo? O ponto é, quando o advogado renuncia à procuração, quando há a renúncia, o que determina o parágrafo 3º é o seguinte: que você ficará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, obrigado, você vai continuar representando aquela pessoa durante 10 dias a seguir da notificação da renúncia. Ou seja, quando a partir do dia que a parte efetivamente toma ciência daquilo, certo? Que a parte efetivamente toma ciência daquilo.
Então, durante 10 dias, a contar da notificação dessa renúncia, o advogado ainda fica vinculado ao processo, ao caso. O que isso quer dizer aqui? Vamos supor que durante esses 10 dias existe um prazo a ser respeitado, um prazo de contestação, por exemplo, de uma apelação, enfim, ele é responsável ainda por aquele prazo. De modo que se ele vier a perder o prazo, por exemplo, durante esses 10 dias, a parte, inclusive, pode depois buscar a responsabilização dele por conta desse prejuízo dentro do processo. Que se perde o prazo processual, transita em julgado, né? Então, tem essa possibilidade. Agora aqui, ó, esses 10 dias, tudo que a gente falou em relação a esses 10 dias, salvo se for substituído antes do término do prazo. E aqui é lógico, gente. Por que a lei fixa esses 10 dias? Esses 10 dias aqui é um período necessário para que a parte busque um outro advogado. Então a lei julga esse período de 10 dias como sendo um prazo razoável para que a parte procure um outro advogado. Certo? Por isso que ele fala, ó, durante esses 10 dias você ainda está vinculado. Mas, se antes dos 10 dias a parte já encontrar outro advogado e já contratá-lo, já substituir, portanto, aqui ó, substituído antes desse prazo. Aí beleza. A partir da data que ele foi substituído, que ele foi comunicado dessa substituição, pronto. Mesmo que foi antes dos 10 dias. Então eu só vou aplicar esses 10 dias aqui a partir da notificação da renúncia, se não for substituído antes. Isso é importante porque às vezes na prática, a prova é importante mais para a prática também, às vezes a gente renuncia e acha que a partir do momento que enviou a renúncia já pronto, acabou. Não, você ainda tem essa vinculação aqui nesse prazo de 10 dias. De forma que se tiver alguma coisa no processo, algum prazo a ser praticado, algum despacho a ser respondido, você tem que fazer. Certo? E o parágrafo 4º é o seguinte, como nós vimos, a regra tem que ter procuração para as atividades advocatícias, para que você atue ali dentro do processo, para que você represente a parte, necessita de procuração. O parágrafo 4º ele traz uma situação específica de consultoria e assessoria jurídica, porque assim, consultoria e assessoria jurídica é uma atividade também privativa de advogado, certo? Se vocês forem no início aqui do código, ele fala, ó, artigo 1º, são atividades privativas da advocacia. 2. Consultoria, assessoria e direção jurídicas. O que o parágrafo 4º vai nos trazer é o seguinte, ó, a consultoria, ela pode ser prestada de forma verbal ou por escrito, até aqui tudo certo. Você pode ser de forma verbal, numa reunião, ou você pode fazer, por exemplo, um parecer a critério do advogado e do cliente. Agora aqui, ó, independem de procuração, ou seja, de outorga de mandato, ou de formalização por contrato de honorários. Então, a consultoria e assessoria jurídica pode ser verbal, pode ser escrita, e independe de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários. Inclusive, essa modificação aqui, inclusão, na verdade, né, desse parágrafo 4º foi de 2022, e já caiu 2 vezes na prova da OAB. Então, gente, é o contexto aqui do artigo 5º, obviamente só vendo os detalhes mais importantes. Aí faremos agora uma questãozinha aqui só para a gente poder fazer a fixação desse conteúdo. Então aqui, ó, Tereza é uma advogada contratada por Karina. Então a gente tem aqui uma relação de Tereza com Karina para representar seus interesses em uma ação judicial. E ela fez o quê? Renunciou ao mandato. Então Tereza falou, ó, não quero mais esse mandato aqui, não quero mais tomar conta desse caso. Em 16/2/23, ela redige a notificação e envia por meio de correspondência, com aviso de recebimento a Karina, que a recebe em 28/2/23. O que é que a gente já tem que saber aqui? A data de ciência da renúncia é 28/2/23. Então, a partir daqui, a gente começa a contar aqueles 10 dias. Então, a partir de 28/2/23, Tereza tem aqueles 10 dias que ainda ficará vinculada. E aqui o código é claro nesse sentido, ó. 10 dias seguintes à notificação da renúncia. Ou seja, notificação, ciência da renúncia. Entende? Então, esse 16/2 aqui, o examinador só traz para tentar te confundir. Para você pensar que são 10 dias a partir daqui. Não, são 10 dias a partir do momento que ela é de fato notificada. Certo? E a envia por meio de correspondência. Que é o que ela recebeu no dia 28/2/23. No dia seguinte, Karina já fez o quê? Ajustou com a advogada Fernanda, que ela passará a representar seus interesses na ação judicial, a partir de então. Mas ainda não assinou uma nova procuração. Então, o que aconteceu? Aqui, ó, Tereza renunciou à procuração e no dia 28/2/23, Karina soube disso. No dia seguinte, Karina já ajustou com Fernanda, para Fernanda representá-la nessa ação judicial, certo? Para representá-la nessa ação judicial a partir de então. Mas ainda não assinou uma nova procuração. Aí, nesse contexto, considerando o seguinte, olha o que a questão traz.
Considerando esse cenário, sobre cumprimento de um prazo processual em 2 de março de 23, assinale a afirmativa correta. Então a gente tem um prazo a ser respeitado, a ser cumprido, no dia 2 de março de 23. Nesse contexto, a partir do que nós vimos no artigo 5º, a gente precisa responder. Vamos lá. Letra A. Tereza deverá cumprir o prazo, porque continuará obrigada durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar a Carina. Até aqui tá tudo certo, gente. Em tese, Tereza de fato teria que cumprir esse prazo, porque do dia 28 de 2 de 23 até 2 de março, não se passaram 10 dias, que foi a data da notificação. Agora aqui, qual é o erro da questão? O final. Mesmo que tenha sido substituída antes do término desse prazo. A gente viu, esses 10 dias só existem aqui se ela não for substituída antes. Aqui deixa claro que no dia seguinte ela já ajustou com Fernanda. Então o erro da questão está no final. Letra B. Tereza estará desobrigada do cumprimento do prazo, porque Carina foi notificada da renúncia ao mandato em data anterior ao seu vencimento. Veja, errado. Não é por isso que ela está desobrigada. Ela está desobrigada aqui porque ela já foi substituída. Não importa se a notificação da renúncia se deu antes do término do prazo, antes da data de término do prazo. A questão é, se você notificou a renúncia, daquela data você está vinculado a 10 dias. 10 dias posteriores você está vinculado ainda. Então, se tem algum prazo durante aqueles 10 dias, você que está responsável por ele. A não ser que seja substituído antes. Então, não é o fato de a renúncia ter sido notificada antes de o prazo ter terminado. Não é por isso que ela está desobrigada. Nesse caso, Tereza estará desobrigada a respeitar esse prazo aqui, porque ela já foi substituída. Entendeu? É por isso. Letra C. Fernanda não poderá cumprir o prazo, já que somente poderá postular em juízo fazendo prova do mandato. Qual é o erro aqui? Essa é a regra geral, de fato. De fato é a regra geral. O artigo 5º caput traz justamente isso, certo? Do Estatuto da OAB. Só que, veja, 28/2, no dia seguinte, vamos supor que no dia seguinte, que já foi o dia 1º, vamos ignorar o dia 29. 28/2, já era 1º de março. Veja, se o prazo é 2 de março, você está diante de uma situação urgente. Então, por isso que a resposta vai ser a letra D, quer ver? Fernanda poderá cumprir o prazo, já que, afirmando urgência, poderá atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Judásio, qual é a urgência aqui? Se você tem um prazo para 2 de março, e você está sem a procuração ainda, já é dia 1º de março, se você deixa passar o prazo, o que acontece no processo? Preclusão. Então, afirmando essa situação de urgência, ela pode sim atuar. Por que a letra C está errada? Porque, de fato, diz que ela não poderá cumprir o prazo, já que somente poderá postular em juízo fazendo prova do mandato. Essa é a regra geral. Mas, diante de situação urgente, certo? Na forma do parágrafo 1º do artigo 5º, você pode praticar o ato e, no prazo de 15 dias, juntar um instrumento procuratório. Ok, gente? Então, aqui é o artigo 5º. Obviamente que é importante que a gente viu só o 5º aqui, mas vocês verem o capítulo como um todo, porque esse início é importante e dar uma aprofundada nessa questão, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha dado para entender tudo que foi transmitido. Qualquer dúvida à tua disposição, pode colocar nos comentários, que eu estarei respondendo. Peço, por fim, que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação, porque dessa forma vocês receberão todas as notificações, todos os vídeos assim postados. E qualquer coisa, estou à disposição. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.